Então, já que vou aproveitar um pouquinho, o irmão acabou entrando para a maçonaria meio que através do filho, né, que estava na paramaçônica, e eu gostaria de perguntar justamente um pouquinho sobre isso. O que que o irmão vê na importância da formação da criança e depois do adolescente com relação às ordens paramaçônicas? Qual que é a grande sacada que as ordens paramaçônicas entregam para os jovens? Perfeita pergunta, mano. Muito boa pergunta. Eu costumo dizer, e me perdoem aqueles que não concordam, que se eu tivesse algum poder político, eu faria com que o conceito das paramaçônicas fosse ensinado em sala de aula. O irmão, como militar da ativa e eu, como da reserva, sabe do que eu estou falando. Só para você ter uma ideia, mano, essa semana eu estava assistindo aqui com a minha esposa o Top Gun, o Maverick. O último, você já Bom assistiu, mano? filme, bom filme. Cara, eu não tenho o menor receio em deixar, em falar aqui. Cara, eu chorei. E aí minha esposa vendo, e por alguns problemas de saúde, minha esposa, calma, não se emociona tal. Aí depois meu menino veio do quarto, né, ouviu minha esposa falar, e falou, o senhor tá chorando, pai? Falei, tô. Mas por quê? Falei, porque vocês não sabem o que é ser um militar. O que a instituição nos ensina como ser homens de caráter, nos ensina a pensar no seu companheiro, né? Isso eu trouxe para mim muito forte do período que eu estive no exército, e eu acho que até também que todo menino deveria passar por isso, porque agrega muito. Não o fanatismo, não estamos falando disso, Claro, mas estamos claro. falando daquele conceito de você aprender a ter disciplina, você aprender a hierarquia, você entender que no momento de urgência, você não faz nada se você deixar o seu irmão para trás. E eu vejo isso nas paramaçônicas. De que forma? O meu menino é filho único, né? E apesar de ser filho único, né, de uns pais que planejaram ter ele, que amam ele não é mimado. Mas, como filho único, faltava o que para o meu menino? Faltava convivência, né? Ele não tinha convivência. Então, quando ele entrou para os escudeiros, muito novo, ele ganhou literalmente irmãos que ele não teve quando então de sangue. Ele não tinha irmãos de sangue, mas ele ganhou irmãos de ordem. Então, ensinou muito a ele a conviver, a poder dialogar com outras pessoas da mesma faixa etária, né? Porque apesar de eu ser um pai presente, a gente sabe que não tem coisa que ele quer falar com os amigos dele, né? Então, ele Claro. achou irmãos. E agora, então, já com 13 anos, quando ele passou, então, para os Demolê, ele está nessa pegada. Então, é uma evolução. E aí, quando você fala qual é a sacada, mano, para mim, a sacada é o seguinte, até foi um dos cortes que foi para o canal recentemente, quando me questionaram sobre a evolução da maçonaria. O que é maçonaria hoje, meu irmão? Você sabe, maçonaria é dedicação, é trabalho e dedicação. A gente tem que fazer trabalhos, você muito bem falou aí, instruções, tudo mais, e a gente tem que se dedicar tanto internamente, ou seja, tanto no templo como fora dele, né, através de ações de benemerência e tudo mais. E hoje, na atual circunstância, o irmão deve ter aí muitos jovens próximo. Qual é o jovem que quer dispor de um dia da semana para ficar das 8 da noite até o horário que acabar em uma loja cercado de adultos, estudando, filosofando e depois quer ainda no final de semana participar de um evento de caridade, vender convites? Ninguém, são poucos. E essas paramaçônicas, tanto as escudeiras, falando dos meninos, tem a das meninas também, se quiser a gente pode falar depois, mas falando dos meninos, tanto a Ordem dos Escudeiros como a Ordem de Molay, elas preparam esses meninos para esse passo. Quando eles chegarem a se tornar maçons, aqueles que assim quiserem, eles já vão estar inseridos nessa rotina de que eles vão ter que ficar tempos no templo, de que eles vão, para eles é capítulo, né? Que eles vão ter que fazer ações, que eles vão ter que fazer a benemerência, buscar auxiliar o próximo. Então, para mim, a grande sacada da maçonaria para com as paramaçônicas é esse ganho no processo de evolução dos meninos. É diferente de você pegar um adulto como nós e, por mais que seja um apaixonado pela ordem, trazer e explicar para ele o que é a maçonaria. Olha, você vai se reunir uma vez por semana, você vai ter que trabalhar em filantropias, tudo mais e tal. Esses meninos que vêm da paramaçônica já sabem de tudo isso, porque já faz parte do escopo deles. Para mim, essa é a grande sacada. E
pensando nesse jovem ao sair da Demolei, ou da menina ao sair da Filhos de Jó, ou da Estrela, Das arco-íris. das Arco-Íris, qual que é qual seria o produto finalizado, o produto pronto para a sociedade? No mínimo, meu irmão, no mínimo, pessoas muito mais justas, muito mais preparadas no quesito de liderar, no quesito de entender e agir com coerência com o próximo. Eu estou trabalhando com as paramaçônicas desde antes de eu entrar para a ordem, desde antes de eu ser maçom, acompanhando o Marcialzinho e tudo mais. E aí, quando eu entrei para a ordem, eu fui iniciado, e já na minha iniciação, assim que acabou, o meu padrinho falou: agora você vai representar a nossa loja, porque a minha loja ela é uma das patrocinadoras do capítulo aqui de Sorocaba. Você vai representar a nossa loja no Conselho Consultivo dos Jovens Templários de Sorocaba. Então, já desde aprendiz, eu faço parte do Conselho Consultivo dos Jovens Templários de Sorocaba, trabalhando com os meninos. Então, a gente vê a coisa se transformar, mano. A gente vê meninos, né, jovens, adolescentes, entrando lá com uma certa necessidade em algum quesito, seja o menor deles, por exemplo, na própria fala, na própria oratória. E aí você vai trabalhando com eles, no sentido de orientar, no sentido de certa forma, não forçá-los, mas forçá-los, entre aspas, a falar em loja, e no final de um ano, no final de um semestre, você vê aquele menino que entrou lá acanhado, tímido, falando pelos cotovelos. Cara, é muito bonito de ver a evolução desses meninos. Basta o quê? Basta você pegar os tios dedicados, que queiram dispor do seu tempo para lapidar essas verdadeiras pedras, esses verdadeiros diamantes que são jovens, e pegar meninos que queiram ser ajudados. Quando junta essas duas frentes, mano, quando junta a fome com a vontade de comer, saem verdadeiros talentos.